eu vou começar pedindo para que vocês duas falem um pouco, né, as duas, sobre essas percepções no cotidiano das suas práticas profissionais, ali no miúdo da prática profissional. O que vocês percebem? Quais são os empecilhos cotidianos, reais, factíveis, ali no miúdo da prática, no miúdo da prática profissional? Eu estou olhando para a Isis e rindo porque nós trabalhamos muito próximos, Isis e eu. Né, meu doutorado, minha tese de doutorado tratou sobre os assuntos, a Isis discute os mesmos assuntos e a gente, de uma certa maneira, lida cotidianamente com a ideia de falar sobre visibilidade, descolonização e presença de negros em um estado que se imagina sempre muito branco e muito europeu. O que faz com que falar sobre negros no Rio Grande do Sul seja uma conversa muito específica, muito diferente de pensar. Quando a gente pensa em arte afro-brasileira e todas as dificuldades dessa palavra, se a gente puxa esse afro-brasileiro para afro-gaúcho, parece que às vezes até que a gente está falando de algo que não existe. Então tem uma característica bem específica de discutir esses temas no Rio Grande do Sul. Mas eu queria ouvir da Dede, da Isis, ali no miúdo das relações, ali onde a gente sente o sistema da arte funcionando, acontecendo, e onde essas práticas que às vezes aparecem em grandes letreiros, como colonizar ou não descolonizar ou descolonizar o museu, pensar as estratégias de seleção de elenco, a relação com os colegas, o olhar dos colegas sobre a luta cotidiana de mulheres negras na arte. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso antes da gente passar para o público. Pode ser? Quem quer começar? No final de 2014, surgiu no Departamento de Arte Dramática da URGS, o famoso DAD, né? Um grupo chamado Pretagô. Um grupo de teatro chamado Pretagô. Oi. Um grupo de teatro chamado Pretagô. Esse grupo é formado basicamente por atores negros, mas eles têm cotas para brancos. E foi um burburinho quando se formou esse grupo, porque eles diziam: ai, como assim? Conhecem a expressão racismo reverso? Não usaram essa expressão, mas ai, para que um grupo só de negros na universidade? Que coisa, né? Só que ninguém se deu conta que antes disso, todos os grupos eram só de brancos.
de pele bem escura, e o cabelo com uma textura um pouco mais lisa, um crespo um pouco mais aberto, tá? Também fazia muitos trabalhos como modelo fotográfico. Daí ela começou a perceber o quê? Que no Photoshop eles clareavam a pele dela. Que no Photoshop ela parecia com a pele mais clara, muito mais clara do que ela é realmente. Então tá aí, nos meandros da profissão, essas coisas estão acontecendo. A gente está vendo mulheres negras perderem o emprego quando resolvem assumir os cabelos. A gente está falando do teatro aqui porque é a nossa área de trabalho, mas a gente está vendo isso acontecer em outras áreas. A gente está vendo que as mulheres negras não conseguem emprego quando assumem os seus traços, né? Bom, os meus desafios, os meus desafios, né, sobre as relações raciais, eles já começam no seio familiar. Eu me autodeclaro como uma mulher negra mestiça, venho de uma família que nega até o fim a sua origem branca, a sua origem negra e indígena, e cresci com um sentimento de não pertencimento, porque eu vivia entre pessoas brancas, já que a minha família passou por um processo de embranquecimento, um processo bem radical de embranquecimento, a ponto de as únicas integrantes negras dessa família, eu e as minhas irmãs, serem discriminadas. E essa é a realidade de muitas mulheres mestiças, porque elas vivem esse entrelugar, né? E em famílias que passaram por processo de embranquecimento, isso é bem mais forte. E daí a gente tem a questão do colorismo. Se por um lado eu reconheço que eu tenho muitos privilégios por ser mestiça, por ter a pele um pouco mais clara, não ser uma negra retinta, mas também ser hipersexualizada, e reconheço que mulheres e homens de pele retinta sofrem muito mais preconceito, que eu não consigo nem imaginar, porque eu não sinto isso na pele, mas essas pessoas ainda têm, os negros retinos ainda têm o seu ambiente familiar, onde é um ambiente de segurança e afetividade, né? E eu não tive isso. Eu cresci num ambiente muito... qual é a palavra? Hostil. Num ambiente muito hostil. E no trabalho é a mesma coisa, porque eu consigo acessar certos espaços, por ser uma mulher negra mestiça, que as outras mulheres negras não conseguem acessar. E eu tenho um sentimento também de solidão, porque daí eu sou a única nesses espaços, né? Então, o desafio, o enfrentamento é diário, assim, a negociação, porque quando eu entrei no Marx, por exemplo, que foi bem chocante, né, esse espaço de poder que é o museu, quase sacro, né, um ambiente, eu tive que pensar como lidar com a questão do que a gente chama de racismo recreativo, que eu já enfrentava na minha família, porque eu cresci sendo chamada de macaca, e outros termos, né, racistas. E no ambiente de trabalho eu ouvia as pessoas se referir a pessoas negras como negrão, negrona, ou negona, como alguns gostam também. E isso, na minha família também cresci ouvindo isso. E isso sempre me atravessou de uma maneira que causava muita dor. E a partir do momento que eu tive uma tomada de consciência racial, que eu me reconheço como negra, eu não aceito mais, porque antes aconteceu o que a Grada Quilomba chama de choque, que é a falta de reação, né? A gente não sabe como lidar com isso, a gente não sabe como lidar com o racismo, porque não é permitido falar sobre racismo, porque faz de conta que não existe. E a essa altura da minha vida, eu já não quero mais aceitar certas coisas. E eu não aceito mais que se refiram a pessoas negras como negrão e negrona. Porque ninguém se refere a pessoas brancas como brancão e brancona. No máximo alemão.
mas a conotação é diferente, porque o negrão e negrona ele é carregado de elementos inferiorizantes. Então, o meu primeiro desafio no Marx foi esse, a ponto de eu criar uma placa, o Igor não sei se sabe disso, onde eu escrevi ali o que é racismo institucional, o que é racismo estrutural e que é errado, né, que é racismo, se referir a uma pessoa negra como negrão e negrona. E essa placa fica na minha mesa. Num segundo momento, tivemos um episódio de racismo muito grave dentro do museu, racismo religioso, e aí eu mudei a minha placa. A minha placa passou a ser: discriminação e preconceito religioso é crime. Lei, tal, passível de tantos a tantos anos de prisão. E essa placa está até hoje na minha mesa. Então, esses são os desafios de se trabalhar em um lugar que é dominado por pessoas brancas. Não, eu queria dar uma palavrinha, porque ela falou uma coisa e antes ela já tinha falado e eu lembrei do seguinte. A Isa estava dizendo que ela é a primeira mulher negra em muitos e muitos anos. Não, primeira curadora, né? Depois ela falou a única pessoa negra e tal. Em primeiríssimo lugar, assim, a gente não gosta, tá? De ser a primeira. É um horror ser a primeira, tá? Não devia ser assim. Justamente por causa daquilo que eu falei para vocês antes. Porque sempre teve mulher negra querendo fazer. Sempre teve mulher negra tentando fazer e não conseguiu. Então, ser a primeira não é legal. Tá? É legal a gente ter conseguido, é legal que muitas de nós hoje em dia sejamos as primeiras a obter um diploma na família, porque antes ninguém obtinha, né? Então é legal que aconteça, mas a gente não tá assim, eu sou a primeira, eu sou a única, né? Isso aí não é legal, tá? Só para deixar isso bem evidente para todo mundo, assim. Bom, agora eu abro para as nossas conversas, questões que venham da plateia, sintam-se à vontade. Quem quer começar? Eu queria perguntar, seguindo essa pergunta do Igor, esse questionamento, como que vocês conseguem, talvez, se defender ou separar as questões que são raciais das questões que são hierárquicas, né? Porque acho que a Deide citou o exemplo dos dramaturgos que davam um roteiro, né? Eu queria saber um pouco como que é isso no dia a dia e como que vocês conseguem fugir disso e mostrar o seu lugar independente da hierarquia. Eu não acho, eu sinceramente não acho isso complicado, tá? As pessoas têm mania de dizer assim, agora tudo para vocês é racismo. Não, eu sei bem o que é racismo. E eu sei bem o que é questão hierárquica. Sabe? Então eu sinceramente não costumo ter dificuldade com isso. Eu sei que isso está acontecendo, que de repente lá minha chefe me chamou para me dizer alguma coisa a respeito do meu trabalho, e que é a respeito do meu trabalho. E eu sei bem quando alguém está sendo racista comigo. E eu só acho muito ruim quando acontece de alguém estar sendo racista comigo sem dizer nada. Vocês sabem como é que isso acontece, né? É aquela coisa assim, a pessoa te fala num determinado tom, e tu sabe que a pessoa está sendo racista contigo e tu não pode fazer porcaria nenhuma, porque aquela pessoa está sendo racista contigo e tu não pode nem pedir testemunha, é só tu praticamente que sabe daquilo. Tu está rodeado de outros brancos na tua volta, que eles não estão entendendo que aquela pinta está sendo racista contigo. Tu tá. Às vezes, nesses momentos, às vezes eu consigo me defender. Consigo falar alguma coisa. Geralmente fazer alguma piadinha, ser um pouco irônica, assim, tipo, mas... tá fazendo, né?
Olha aí o que tu está dizendo agora. Sabe? Olha como é que tu está tratando agora. Não é bem assim as coisas. E também quando acontece aquela coisa que é explícita, né? Tipo... essa questão das portas, né? Dos lugares onde a gente entra ou não entra, a questão da acessibilidade. Quando a gente fala em acessibilidade, a gente está falando lá da rampa, a gente está falando das libras, da audiodescrição e tal, mas o porteiro é bastante... Pode ser uma questão de acessibilidade bastante grave para pessoas negras, sabe? Então... eu trabalho num prédio, na Secretaria Municipal de Educação, onde todo mundo entra, qualquer um entra sem se identificar. Todo mundo, tá? E outro dia, eu chamei um rapper para conversar comigo, e daqui a pouco está o segurança na porta da minha sala perguntando se eu tinha chamado o rapper para conversar comigo. Ele tem uma reunião contigo? Por que será que ele estava lá? Porque era um homem negro, vestido com uma estética do hip hop e etc. E ele não acreditou que aquele homem pudesse estar entrando lá para uma reunião com a coordenadora do Núcleo de Educação das Relações Étnico-Raciais. Sabe? Então, acho que tem dessas coisas. Às vezes não é teu chefe, às vezes é o porteiro. A Djamila Ribeiro, ela diz que ninguém nasce sabendo da opressão que sofre, né? E é isso, a coisa está tão enraizada no imaginário social que as pessoas não se dão conta de que aquilo é um ato racista. Então, é muito sutil, assim. A gente precisa entender que o racismo, ele não é só a agressão, a injúria que tu fala direto, ele acontece também de uma forma mais sutil que às vezes a gente nem percebe. Eu, por exemplo, eu tinha um desejo quando eu era adolescente de trabalhar como degustadora em supermercado, porque todas as minhas amigas trabalhavam com isso e eu achava aquilo o máximo, assim. E daí as pessoas dizem, ai, tu é tão bonita, por que tu não vai lá? Eles gostam, porque tem uma aparência boa, não sei o quê. Eu digo, pai, vou então, né? Aí eu ia nas agências e ia, e nunca na vida me chamaram, nunca fui chamada. E tipo, eu achava que era uma falta de sorte apenas. E agora, né, eu já com mais experiência de vida, eu consigo perceber por que não me chamavam. Porque não é interessante para uma marca ser representada por uma mulher negra. Isso é racismo. O meu filho, até bem pouco tempo, não conseguia entrar na minha sala no Margues sem ser abordado pelos seguranças. O meu filho também é um menino do hip hop, que usa trança, usa aqueles pompom, enfim, ele é muito estiloso. Então, ele é o retrato da negritude. E ele não conseguia entrar no Margues, a ponto de se instituir uma norma de que as pessoas no Margues, antes de entrar nas salas, precisam ser identificadas, porque não pode ter pessoas estranhas andando nos corredores. E ele se dá conta disso. Ele diz, mãe, por que eu não posso entrar? Por que sempre eu tenho que ficar esperando lá na frente? Isso dói. Isso é horrível. Outro exemplo, que mostra essa questão da hierarquia e como a gente identifica, não é só essa agressão direta, mas também quando a tua capacidade é questionada. A tua capacidade profissional, intelectual é questionada. Enquanto a de uma mulher branca que faz a mesma coisa que eu não é. Por quê? Por que eu tenho que estar sempre provando o que eu posso fazer e mostrando como eu vou fazer e por que eu vou fazer, enquanto as outras não precisam, elas só dizem que vão fazer? Isso, né, a gente consegue perceber. Então, é tudo muito complexo, assim, essas relações. Né? É difícil e a gente tem que começar a se posicionar, assim. Muitas vezes eu mesmo não sei como agir. Né? Quando questionam a minha capacidade, eu não sei como agir. Porque é isso, porque tem um imaginário que foi criado de que as pessoas negras não são intelectualmente capazes.
Só para participar um pouco da conversa, é interessante quando a gente pensa principalmente essa questão no campo das artes. Tanto no campo das artes visuais, quanto no campo dos espetáculos, tem sido muito comum o discurso de que virou moda falar sobre negros. Então a gente ouve isso de diretores de instituições, curadores, organizadores de evento, se questionando mesmo, por que agora temos sempre que falar de negros? Esse ano mesmo eu participava de um evento acadêmico, um encontro internacional de artes visuais, e fui questionado por uma pessoa que estava assistindo a minha fala de por que é que ela sempre que fizesse uma curadoria tinha que chamar artistas negros, se nem sempre ela se interessava por esses artistas. Então, quando a gente tem que explicar algo tão básico, é porque existe também nas instituições de arte uma noção tão arraigada e uma invisibilidade tão grande contra o racismo, que esses sujeitos que estão nessas posições de poder se permitem lançar enunciados como esse, o tempo inteiro, continuamente. Nas artes visuais isso é muito comum. Nas artes visuais a gente ouve, também tem um outro tipo de estratégia, que é a estratégia de abrir dentro de uma agenda que é completamente branca. Então a gente encontra, sei lá, o Museu X. O museu tem uma agenda completamente branca. Em determinado momento da sua programação, ele resolve criar um hiato negro na programação, como se ele estivesse cumprindo, pagando a sua conta. Já fiz a minha exposição de artistas negros, já apresentei esse ano o meu espetáculo de artistas negros, vamos agora voltar para a eterna agenda branca dos eventos de artes visuais e espetáculos. Então, há também essa dimensão de racismo institucional que acho que deve ser tratada num evento como esse. Bem rápido, só para Isis. Lá no Margs tem aquela obra da Dama de Branco, E uma vez eu estava com um colega do Instituto de Artes e ele me disse assim: tu não vai acreditar que foi um negro que pintou essa obra, entende? Porque o quadro é um dos melhores, um dos mais belos quadros do Margs, é quase o cartão de visita. E tem um negro que fez aquela obra, retratando uma mulher branca, linda, maravilhosa. Então tem toda a instituição acaba sendo, reforçando, é como ali que você faz aquele levantamento. Por quê? Como você questiona, por que o museu tem essa posição? Olá, boa noite. Obrigada, Igor, obrigada às meninas por este encontro, tão legal. Bom estar aqui. Eu não pretendo falar, Igor, da minha experiência aqui em Pelotas. Eu sou Francisca Alves da Silva, nordestina, índia e negra, e artista plástica aqui em Pelotas desde 96, que eu moro aqui em Pelotas. Então, falar de negro aqui em Pelotas ou no Rio Grande do Sul é doloroso, é amedrontador. E quando você fala de negra, índia e nordestina, é assustador, é aberrante. Então, na verdade, a gente não tem muito espaço, Mas eu não quero falar da minha experiência aqui em Pelotas, assim, da total experiência terrível, Mas eu quero só dizer que, como nordestina e negra e índia aqui em Pelotas, eu lutei, eu corri atrás. Tudo que eu consegui, tudo que eu conquistei, eu corri atrás. Eu fui atrás, eu busquei. E aí, uma coisa interessante é que eu sempre chamei nomeei algumas figuras de atrapalhadores culturais. A gente tem os atrapalhadores culturais e a gente tem os atrapalhadores de vida, Tem gente que atrapalha a nossa vida. Você consegue entrar na porta, mas alguém te barra lá, Você consegue fazer algo de legal, mas alguém não te agradece, não te cumprimenta. Eu tenho essa experiência aqui. De certa forma, está dizendo em outras palavras que você não é bem-vinda, que não faça mais isso. É bom para um monte de gente, é bom para a cidade, já fiz muito por essa cidade, muito. Mas não quero que você faça mais. Para por aí.
Então, atrapalha o quanto pode. A começar com o simples não agradecer, não cumprimentar. Isso já basta para te dizer que você não precisa fazer mais. Ninguém faz o que você fez, mas não queremos que você faça. Então, a minha experiência a minha teimosia é de continuar, não é? de teimar e tentar conseguir e caminhar com meus próprios pés, como sempre fiz, não é? Aqui em Pelotas. E é isso, nunca recebi nada de mal beijada. Se consegui alguma coisa, foi eu mesma que busquei, que corri atrás, não é? E se eu tenho uma visibilidade pequena que seja, né? Exatamente pelo trabalho que eu tenho, né? Pela dedicação, não é? Então, é essa minha experiência, é isso que eu tenho para dizer nesse momento, mas a vida aqui em Pelotas, né, foi cruel nesse sentido, porque, como a gente está conversando, o universo de branco, não é? E quando se fala pouco, se fala muito mais do negro, por exemplo, aqui a questão é muito mais o negro, a negra, do que o índio, não é? E aí quando você fala que tem, e quando vem alguém de fora, né, para a sua cidade, eu acho que nunca foi questionado isso, de pessoas que vêm de fora, que estão na sua cidade, que são índios, que são negras, que são nordestinas, que são, enfim, né, nortista. Então, nunca pude estar num lugar para realmente conversar e discutir isso profundamente. Mas o que eu quero concluir é sobre os atrapalhadores culturais, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque eles não desistem disso, né? Atrapalham o quanto pode, te impedem, não é? E acho que é isso, é você colocar a Bienal, as discussões, são os encontros, a escola, enfim. Muito obrigada. Oi, eu queria perguntar em relação à produção da Bienal, a produção desse programa educativo, né? Se está tendo algum atropelo em relação justamente a isso, assim, algum racismo estrutural ou da própria instituição, essas negociações, porque é um lugar muito legitimado, né? Tipo, né? O lugar que mais legitima a arte contemporânea no Rio Grande do Sul hoje, enfim. Olha, esse grupo curatorial do qual eu faço parte, ele quebra uma série de paradigmas dentro da própria fundação, né? Ele é um grupo tomado, né, liderado por uma mulher argentina, uma pesquisadora brilhante, que chega ocupando um lugar que muito raramente foi ocupada por mulheres, que é o cargo de curadora-geral da Bienal do Mercosul. Por escolha da própria Andréa Giunta, ela chama como curadores adjuntos eu, né, um homem negro e gay, a Fabiana Lopes, uma mulher negra pesquisadora dessas questões, que é radicada em Nova York, mas é brasileira, e uma outra mulher, a Dorota Brixel. Então, as formas de negociação com a fundação, elas estão, e com a instituição, elas estão muito colocadas. Esses temas não serão colocados de lado, essas questões serão discutidas no nosso trabalho, nós abordaremos isso na curadoria, isso é um tema do educativo, não é possível, embora a Bienal não seja uma Bienal que trata da visibilidade de sujeitos negros, ela é uma Bienal que trata sobre femininos, enfrentamentos, poéticas e culturas, e não é possível pensar nessas questões sem atravessá-las, por exemplo, com questões de raça. Então, eu percebo no meu trabalho, no trabalho da Fabiana, uma atenção muito voltada para esse atravessamento entre raça e artes visuais e gênero, e percebo a partir do olhar da Andréa uma atenção e uma escuta muito grande para essas urgências dentro do programa. Então isso, é claro, eu estou falando dessa edição, né? Estou falando da edição da Bienal 12. Nós já tivemos outros momentos, né? Acho que é público e eu me sinto à vontade de falar isso, né? A mesma Fundação Bienal que está fazendo essa edição 12 fez a edição 11 e
se propôs a falar sobre o Triângulo do Atlântico. E quem contou a história do Triângulo do Atlântico foi um alemão, né? O curador da 11ª edição. São pontos que têm que ser pensados pela instituição, né? Acho que a instituição não se torna uma instituição imune porque fez a edição passada ou essa. É uma instituição que tem a aprender e que tem a ouvir com aquilo que surge daqueles que são chamados. Então, é um pouco isso, dessa maneira que eu pelo menos tenho percebido dentro da instituição. Oi, boa noite. A nível de contribuição e uma pergunta também, como vocês pontuaram no início, que é muito interessante, muito importante nós vermos muitas mulheres pretas aqui, é muito legal também a gente refletir sobre termos um número ainda, pensando num contexto que nós já imaginamos, que nós já vivenciamos, que é um número reduzido de pessoas brancas se constrangendo como eu estou me sentindo constrangido, né? É legal a gente pensar um pouco sobre isso. Outra coisa que vocês, todo mundo comentando, eu fiquei refletindo, num momento tão absurdo que a gente está vivendo, né? A decisão da nossa pasta agora voltou para o turismo, enfim, tá uma loucura, enfim. Como? Então, já caiu o banner. É legal a gente ver também, nós que vivenciamos, enfim, transitamos entre os festivais, as exposições, enfim, as bienais, nós vermos muitas experiências, não só nesse ano, mas também acho que já ano passado, quando já tinha uma iminência, né, dele assumir o cargo, de processos dentro das nossas vivências, de processos às vezes simbólicos, né, de lutar contra isso, né? A Bienal do Mercosul, com uma experiência nesse sentido. Eu sou do Norte, sou de Rondônia e já fotografei, por exemplo, o Pachamama, que é um festival de cinema de Rio Branco. Esse ano o Pachamama escolheu uma design gráfica do Nordeste para fazer toda a identidade visual do festival, que passa, claro, naturalmente pelas questões indígenas e negras do Nordeste. A gente tem, por exemplo, até anotei aqui para não me perder, um outro festival que eu também tive experiência, esse ano não pude ir, né, não irei, quer dizer que ainda vai acontecer, que é o Valongo, em Santos, que temos a Diane Lima como uma curadora negra, que tem uma gama de mais ainda do que ano passado. Ano passado eu estive lá e tínhamos muita atividade com não só artistas negros e negras brasileiras, mas africanos, né, vindo para Santos, para o Brasil. E pensando essas experiências de maneira simbólica, né, e eu também objetiva, né, refletindo sobre como o Brasil e como nós podemos, né, lutar contra, né, ou pelo menos resistir de alguma maneira, né, contra essa afronta, esse todo desmonte que a gente está passando. É legal trazer um pouquinho disso, só um pouco de panorama, né, de como o Brasil, de ponta a ponta, a gente tem buscado, né, de alguma forma, enfim, lutar, né. Agora a pergunta, indo mais para o campo da curadoria, que é um lugar que me interessa muito, a oportunidade, né, corpo a corpo aqui, é muito legal saber como é que está se dando e como é que se dará e como é que vai desaguar as escolhas, né? A gente sabe que cada bienal, cada exposição ou cada edital, enfim, a gente tem uma curadora geral, que é uma argentina, mas a gente tem um corpo de co-curadores, pessoas que estão ali numa equipe, um suporte que vem por trás, né, dando todo esse aparato. Como é que tem se dado isso internamente, assim mesmo, uma coisa bem interpessoal? Como é que tem se dado a escolha?
existe uma quantidade fechada, não sei, imagino que não, mas para artistas brasileiros, artistas africanos, como é que vocês vão construindo esse quebra-cabeça? Que é um lugar sempre muito interessante de se ouvir, assim. No nosso caso, pelo menos nessa equipe, não foi nunca estabelecido um número de artistas ou de ações que estavam previamente definidos por cada curador. O que a gente tinha era um projeto curatorial. A ideia desse projeto também foi compartilhada. Havia as premissas básicas que estavam no processo da Andréa, mas é importante pontuar que, por exemplo, logo que a Andréa é chamada a curar a Bienal, ela organiza um seminário em Porto Alegre que vai discutir exatamente os pontos que ela pretende construir em relação à proposição curatorial. Então, é nesse momento, por exemplo, que a Andréa vai ouvir artistas locais. É nesse momento, por exemplo, que a gente faz uma mesa, Andréa, eu e Rosana Paulino. É nesse momento que esses vínculos começam a ser construídos. Então, em termos de projeto geral, é um pouco isso, assim. Não houve uma lista de artistas, teremos tantos artistas brasileiros, tantos artistas europeus, tantos artistas africanos. Havia um projeto curatorial, havia uma noção, um pensamento a ser construído, e a ideia foi buscar os artistas que podiam contribuir a partir das experiências dos curadores para essa prática. No meu caso, eu gosto sempre de salientar que é uma das primeiras experiências que eu tenho na vida em que a curadoria educativa não é uma ilustração da curadoria da exposição. Nesse caso, nessa edição da Bienal, a curadoria educativa é a curadoria, tanto no meu cargo de curador adjunto, ela faz parte do processo de construção de pensamento, que também aparece como exposição, mas que muitas vezes vai aparecer em encontros como esse. Então, isso também é um dado um pouco diferente. Muitas vezes se hierarquiza a curadoria em relação ao trabalho educativo. É uma resposta também desse grupo e dessa equipe de que é impossível pensar uma mostra do tamanho de uma Bienal sem entender que essa mostra vai tocar dimensões educativas, vai discutir diferentes campos da cultura, e por isso também tem na mediação e nos seus espaços de construção de conhecimento um eixo norteador, assim, norteador não, sulizador, digamos assim, é um eixo sul para esse trabalho. Então, nesse caso, eu não posso falar das curadorias em geral, eu posso falar desse caso e dessa equipe. Tem sido mesmo uma experiência nova em diferentes níveis, um processo de trabalho muito diferente. Um processo que usa todas as ferramentas possíveis. WhatsApp, e-mail, Skype, encontros presenciais, enfim. Tem sido uma construção coletiva nesse sentido. Eu queria falar sobre o constrangimento. Como é que é teu nome? Gabriel. Então, eu acho que o importante é saber que tipo de constrangimento é esse. É um constrangimento de conscientização, né, do papel da branquitude na opressão de pessoas negras, o quanto a branquitude tem se beneficiado com essa assimetria nas relações de poder. E se tu está sentindo esse constrangimento, nesse sentido é positivo, é bom que tu sinta isso, porque é isso que vai gerar desalienação, que eu falei antes, que é muito importante, inclusive para a gente avançar nas questões institucionais, porque não adianta eu estar dentro de um espaço de poder e estar remando sozinha contra a maré se os meus colegas, que são na maioria brancos, não têm consciência dessas questões. Então, quando se cria esse grupo que está construindo, né, uma Bienal que promete ser a Bienal, que traz questões que são super importantes e que está sendo abordada de uma forma, da forma que deve ser abordada, é porque eu acho que a curadora ela foi muito feliz no convite das pessoas, né, quando ela convida esses profissionais para integrar o time da Bienal. Ela convidou pessoas que têm consciência dessas questões. Então, eles juntos conseguem construir um projeto que seja positivo, né? Que atenda a essas demandas e que problematize de uma forma mais adequada. Que eu
faltando em várias... Posso falar? Ai, que medo. Que é o que está faltando, né? Para que o debate avance e para que o Museu de Arte do Rio Grande do Sul possa problematizar questões de gênero, de raça, de classe, é preciso que toda a equipe, é preciso que toda a estrutura seja transformada. É preciso que tenha mais profissionais negros, é preciso que tenha profissionais indígenas, de trans, enfim, a diversidade dentro dessas instituições é muito importante para que está bem estranho. Enfim. Só mais uma coisa também que eu queria falar, por respeito à tua colocação, é que eu estava pensando nisso antes de falar, e pensando o quanto essa plateia também fala sobre como esse debate é visto sempre como um problema de negros. O debate sobre racialização é um problema de racializados como negros. Na verdade, esse é um problema para todos. Né? Então, a gente teve uma experiência ontem que a gente foi fazer, eu vou lembrando, olhando aqui para Renata Sampaio, que fez parte da mesa, e a gente fez uma mesa ontem em Caxias, sobre racialização e artes visuais, uma mesa formada pela Renata Sampaio, que está aqui, e pelo Xadalu, artista que vocês todos devem conhecer, enfim. E a gente não teve público suficiente, a gente teve pouco público. E a Renata comentava, né, que inocência nossa achar que nós vamos fazer uma mesa sobre raça na Serra Gaúcha e que teremos um grande público, né? Então, 2 negros e um indígena sentados à mesa, né? Então, é interessante pensar também quem entende que esse assunto não lhe cabe, não lhe diz respeito. Enfim. Minha pergunta para a Dede é que você fez um mestrado entrevistando atrizes negras no Rio Grande do Sul, né? E eu queria saber um pouco mais, assim, quem foram essas mulheres, algumas, enfim, o que você coletou delas, e se desde quando você fez o mestrado até agora você sente que isso teve alguma mudança ou não nesses dados. Tá, a primeira coisa que... Digamos que assim, o pontapé inicial dessa pesquisa foi a seguinte percepção. Eu comecei a fazer teatro na década de 1990, século passado. E na época que eu comecei a fazer teatro, na época em que eu comecei a trabalhar assim, um pouco mais profissionalmente, né? A gente podia contar as atrizes negras de Porto Alegre nos dedos de uma mão. Esse exercício que a gente fez aqui agora foi um exercício lá do início da dissertação. E eu era uma delas que estava começando. Já tinha mais algumas outras, e eu era uma das que estava começando, assim. E eu percebi que entre 1994, quando eu comecei a fazer teatro, e 2015, quando eu comecei a dissertação, esse número tinha, assim, crescido 5 vezes. Tá? Se nós éramos 5 em 1994, nós éramos umas 35 em 2015. Tá? E isso é um baita de um crescimento, gente. Isso é um crescimento incrível. Muito embora eu ainda ache, pensando naquilo que eu falei para vocês, que sejam poucas, sabe? Eu sei de outras atrizes negras que durante esse meu percurso começaram uma carreira e não conseguiram continuá-la. Então elas não estavam contadas ali naquelas 35, tá? Quem foram as atrizes negras que eu entrevistei? Eu entrevistei uma que começou a fazer teatro na década de 1970 e 60, chamada Rosa Lima, que hoje em dia não faz mais teatro, mas está viva, né? Depois, uma que começou na década de 1970, Vera Lopes. Vera Lopes, bastante conhecida Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, enfim, bastante conhecida no Brasil inteiro, mãe da maravilhosa Camila de Moraes, que foi minha aluna, enfim, eu sou prof, tri orgulhosa
da Camila e de várias outras pessoas, tá? Então, Vera Lopes, década de 1970. Celina Alcântara, começou em 1980. Em 1990 a gente pula, porque como eu escrevi a dissertação, eu considerava que o relato da atriz de 1990 era a própria dissertação, era o meu, né? Na década de 2000, a Pamela Amaro, e na década nessa década corrente, né, entre 2010 e 2020, a Manuela Miranda, tá? E essa evolução que eu te falo, da qual eu falo para vocês no teatro, de mulher que entregava o envelope, de mulher sexualizada, até as mulheres que conseguem chegar a um momento de narrar a si mesmas na cena, ela está colocada nas carreiras dessas mulheres. Eu posso falar disso, posso falar os nomes delas, estou autorizada a contar as histórias delas, enfim, por elas mesmas, tá? Então, assim, a Vera Lopes coloca que num determinado momento da vida dela, no primeiro curso de teatro que ela fazia, tá? Se escalou todo um elenco, ela fazia o curso junto com todo mundo, mas ela não foi colocada em cena, não foi colocada no elenco. E aí eu fico pensando, meu Deus do céu, a criatura faz um curso de teatro e o diretor, professor, diretor, não coloca a pessoa em cena, coloca ela para fazer adereço, figurino. Isso para mim parece um contrassenso. Tá, não que essas coisas não sejam importantes, são, mas pelo amor de Deus, eu fui fazer teatro para fazer teatro, não para fazer figurino, sabe? E daí ela disse, tá, me colocou lá no figurino. Daí uma das protagonistas desistiu de fazer e eu jurei, eu tinha a mesma idade que ela, o mesmo tipo de participação que ela, eu jurei que ele ia me colocar no lugar dela. No outro dia, depois que ela desistiu, ele voltou lá e disse, não, agora nós vamos trocar de peça. E ela entendeu perfeitamente naquele momento que a peça estava sendo trocada para ela não fazer a protagonista. Não precisa, né, gente? É só ter 3 neurônios que tu entende uma coisa dessas, né? A peça estava sendo trocada para ela não ser a protagonista. E ela reagiu, ela foi em cima do diretor e perguntou para ele por que aquilo estava acontecendo. E ele disse assim, é que essa mulher aí é a mãe e eu não posso botar uma mulher negra para ser a mãe, se todos os outros personagens são brancos. É uma mentalidade ligada num realismo, filha da mãe, que só puxa o tapete da gente, entende? E que assim, mesmo pedagogicamente falando, é um absurdo. E mesmo dentro da universidade, quando, por exemplo, Celina Alcântara diz assim, a gente montava o Lorca. O que eu vou fazer no Lorca? A criada. A gente montava Romeu e Julieta. Era só clássico que a gente fazia. A gente montava o Romeu e Julieta. O que eu ia fazer no Romeu e Julieta? A ama? Ou alguma outra personagem secundária. Sabe? Então está descrito aí na trajetória delas. A Manuela Miranda é integrante do Pretagô. Essa que entra depois do advento, que eu perguntei para vocês lá no começo. O que acontece para que a gente comece a tomar conta da cena? Manuela Miranda começou na década de 2010. O que tinha acontecido depois da década nessa virada aí, um pouquinho antes? Cotas raciais nas universidades. Então, Manuela entrou e não era a única. Manuela entrou e tinha muitas outras atrizes e atores negros trabalhando ali. Eles conseguiram formar um grupo e, como eu já disse antes, dar voz à experiência negra. E assim, protagonizar, né? A palavra pretagô tem um pouco dessa brincadeira do protagonista, pretagô. Né? Então, tá um pouco aí. Além dessas 5 atrizes negras que eu falei, eu fiz também uma entrevista coletiva com 22 atrizes negras. Foi um encontro lindo, lindo, lindo. 22 atrizes, mulheres negras, mais uma produtora negra, mais uma fotógrafa negra, pessoas que eram importantes assim
para esse desenvolvimento da classe teatral e do papel da mulher negra na classe teatral estavam presentes, e muitas histórias como essa contando apareceram, sabe, de diretores dizerem assim: ah, não, mas pela tua idade, que tu tem filho e trabalha, nem adianta tu vir fazer o curso, porque esse curso é para profissionalizar. E aí, hoje em dia, está aí, Silvia Duarte, atriz, profissionalíssima, cantora, sabe? Apesar de sua idade, enfim. Não sei se eu te respondi, não sei se tem mais alguma coisa, mas é por aí. Boa noite. Meu nome é Ciro e eu acho que a minha questão vai de encontro com o que a senhora falou no último questionamento. Eu fiquei pensando, e é uma coisa que me incomoda um pouco, porque é meio dualista na minha cabeça. A questão de hoje em dia, uns 4 anos para cá, e pegando mais essa questão da arte e o maior aparecimento de pessoas negras enfim, nas telas de cinema e em arte em geral, no mainstream, assim. Que eu acho que, respondendo a pergunta, não só uma questão de cotas, eu acho que é uma questão de mercado e capitalismo. Porque essas pessoas que estão no comando de tudo, do sistema econômico, elas viram que pessoas negras, pretas no geral, ao redor do mundo, são uma grande parte que consome e que tem dinheiro. Então, por exemplo, um grande exemplo disso é o filme do Pantera Negra, que foi uma das maiores bilheterias desses filmes de heróis, assim, sabe? Só que eu entendo que essa representação positiva, ela é muito, muito importante, porque, por exemplo, na minha época, e que eu não sou tão eu tenho 23 anos só, sou novo, não tinha isso, sabe? E não tinha essa representação positiva na mídia em nenhuma forma de arte, quase. Ou pelo menos não chegava até a minha pessoa, sabe? Até onde isso é importante dentro de um sistema capitalista que ao mesmo tempo que hoje em dia ele está fazendo isso por causa de uma questão mercadológica, ele também faz a manutenção do racismo. Porque ele estrutura... Não que ele só estruture o racismo, ele faz a manutenção, mas ele também ajuda na estruturação do racismo, né? Então, até que ponto essa questão é importante para vocês enquanto, enfim, artistas, atores e pessoas negras no geral? Bom, eu acho importante como mercado de trabalho. Começa por aí, tá? Se tem uma coisa que artista negro e artista negra precisa, é de trabalho, tá? Então, a partir do momento em que tu percebe que existe um consumidor, uma consumidora negra, e que esses consumidores começam a cobrar representatividade, né? Quem é que vai ganhar com isso? Tá, a gente vive numa estrutura capitalista, não tem como a gente fugir disso, tá? Então, assim, trabalhar, ter dinheiro, conseguir comprar coisas, conseguir comprar livro, é importante pra caramba. Conseguir frequentar o teatro, que custa 40 pila o ingresso, é importante pra caramba. Eu ainda moro na periferia e eu acho que eu não vou sair nunca, gosto de morar lá mesmo, tá? Eu ainda moro na periferia da cidade, então tem questões de deslocamento que são caras, entende? Então a gente precisa ter dinheiro, tá? Para ter dinheiro a gente precisa trabalhar. Então, se mesmo que seja por uma questão de capitalismo, por uma questão de que agora está se vendo ali um novo nicho de mercado, que seja por isso,
Chama a gente para trabalhar, sabe? Que a gente trabalha bem pra caramba. E é verdade. É verdade, a gente trabalha bem pra caramba, sabe? A gente tem sempre que se esforçar 3 vezes, né? Enquanto assim, agora eu não me lembro quem foi que falou isso, talvez tenha sido Djamila, não tô lembrada. Mas assim, a gente não tem direito à mediocridade, não. Se a gente não for muito bom, a gente não vai a lugar nenhum. Porque vai ter sempre alguém branco, assim, mediano, que, mas aí tem uma aparência mais passável, né? Mas aí, sei lá, é filho do fulano, da Beltrana, e que vai pegar esse lugarzinho. Então, seja pelo que for, seja pelo motivo que for, dê esse trabalho para essas pessoas, para que elas possam transitar pelos espaços artísticos, para que elas possam sair um pouco das miras das balas também, né? Para que elas possam se defender, né, das miras das balas perdidas. E bala perdida tem mira, na boa. A gente conhece, a gente sabe quem é que morre de bala perdida, né? E o Criolo tem uma música que diz assim: como assim perdida se tem um corpo no chão? Né? Então é isso, acho que trabalho é importante e que daí seja como for, não vou ficar esperando a revolução para trabalhar, é tudo para agora, é tudo urgente. A mim parece que, eu usou o exemplo do Pantera Negra, eu vou usar um outro exemplo, que é uma exposição, por exemplo, do tamanho da exposição Histórias Afroatlânticas no MASP, né, no ano passado, no Museu de Arte de São Paulo. É lógico que se não houvesse um interesse de mercado, se não tivesse investidor, se não tivesse grupos empresariais patrocinando mais de 400 peças de diferentes acervos, de diferentes partes do mundo, essa exposição não teria existido, né? Então, assim, é lógico que existe uma demanda de mercado para esta pauta. É lógico que isso existe. Ao mesmo tempo, Histórias Afroatlânticas gerou catálogos, Histórias Afroatlânticas gerou aquisição de obras para o acervo do museu. Histórias Afroatlânticas foi o lugar onde eu vi mais pessoas negras. Foi um dos capítulos da minha tese de doutorado, então eu acompanhei a exposição toda. Foi onde eu vi mais pessoas negras visitando o Museu de Arte de São Paulo. Eu nunca vi o Museu de Arte de São Paulo tão negro. E, de fato, aquelas professoras negras falavam de um outro jeito com seus alunos. Os alunos negros olhavam para os displays de outra maneira. Então, dá para pensar em termos, talvez, mais sofisticados como uma exposição, mas eu consigo pensar isso também com a propaganda do Avon. Sabe, assim, de fato, sim, há uma marca cooptando uma pauta importante do movimento negro, mas também, de fato, as minhas afilhadas veem mulheres negras na TV de um jeito que a minha irmã não viu. Então, eu acho que essa discussão, ela muitas vezes acaba no isto ou aquilo, e ela não é desse lugar. Essa discussão, me parece, ela é do isto e aquilo, e mais aquele outro. É isso. Porque acho que esse problema, né, da raça e racismo, ele passa muito pela questão da imagem, né? A imagem é que trabalha, que traz esses elementos, essas iconografias de inferiorização. Então, a partir do momento que a gente tem um Pantera Negra, a gente, por um lado, desconstrói o imaginário branco, né, dessa supremacia de um padrão branco de beleza, e, por outro lado, a gente fortalece a autoestima da população negra, que durante muito tempo foi fragilizada por conta, primeiro, da escravidão e a inferiorização e a desumanização de indivíduos negros, depois pela ideologia do branqueamento, que faz com que define, né, qual é o padrão, qual é a norma, e tende a fazer com que as pessoas negras queiram se parecer com essa norma, né? Então, quando tu tem um filme que a maioria dos protagonistas são negros, que está trazendo uma mensagem positiva, isso é muito positivo para o nosso povo. E por outro lado, sim, o mercado, ele, né, se apropria, ele quer realmente ter resultados. Mas, por outro lado, eu acho que o posicionamento também, a maneira como a gente se posiciona
pessoas negras entrando nesse mainstream, né? Tem um empresário dos Estados Unidos que ele, enfim, ele chegou a uma posição de poder, ele é um homem muito rico e ele usou isso a favor do nosso povo. O que ele fez? As pessoas negras não conseguiam inserção no cinema norte-americano, né? O cinema era predominantemente branco. E aí ele viu um nicho de mercado, ele criou uma produtora e começou a produzir filmes só com artistas negros, com temática negra, e daí isso também gira a roda, né? Porque daí o dinheiro já não vai mais para esse mercado capitalista branco enfim, ele começa a gerar renda para as pessoas negras também. Então, acho que esse posicionamento é muito importante. Eu queria trazer, e a tua pergunta dialoga com o que tu tá, eu queria a questão da Camila Moraes, para a gente ver como o sistema funciona assim, e como esse interesse se mostra. Ela apresentou, né, enfim, exibiu o filme pela primeira vez no Festival de Gramado. E no festival eles colocaram a exibição num lugar que era horrível, que enfim, foi muito constrangedor, porque não se conseguia, não me lembro se não se conseguia ouvir ou ver, era um lugar que era ruim, entendeu? Se fosse uma produção feita por uma diretora branca, com uma temática branca, não teriam colocado naquele lugar. Enfim, o festival não deu a mínima para o filme dela, que é um filme que é super forte, que é super potente, que traz uma experiência pessoal de criminalização dos homens negros. E o mercado aqui no Brasil só foi se interessar pelo filme dela depois que ela ganhou um prêmio no Uruguai. E aí, porque daí a gente precisa, né, o complexo de vira-lata precisa do aval de fora para poder valorizar a produção aqui dentro. E desde então o filme começou a rodar por todo o Brasil. Mas só para a gente pensar como o sistema também né, enfim, ele precisa saber que aquilo ali vai dar algum retorno, né? Daí então eu vou colocar na minha sala de cinema, senão não me interessa saber se criminalização de homens negros, racismo, não me importa. O que importa é que gere lucro. Só para dizer, o nome do filme é O Caso do Homem Errado. Em 32 anos, o segundo longa-metragem dirigido por uma mulher negra a entrar no circuito comercial. E entrar no circuito comercial pela garra da Camila. Porque ele não entrou assim, queremos ter o filme. Não. Ela bateu nas portas dos cinemas Brasil inteiro afora para botar esse filme em cartaz. Ele foi um dos 12 selecionados brasileiros na lista de selecionados brasileiros para concorrerem ao Oscar, né? Ele não chegou a concorrer e talvez se tivesse concorrido tivesse ganho, porque o que concorreu não ganhou. Né? Mas acho que tem muito isso, assim, sabe? Eu lembro da Djamila, assim, falando sobre o filme dela e dizendo assim, cara, o filme que foi concorrer lá no lugar dela, que foi selecionado finalmente para concorrer no lugar que seria o do filme dela, foi um filme dirigido por um artista homem, branco, que faz cinema há não sei quanto tempo e faz mais do mesmo há não sei quanto tempo, entende? Enquanto da Camila é uma coisa completamente nova, completamente diferente. Uma outra história. A nossa história, um outro ponto de vista da história, o nosso ponto de vista da história, né? Então, enquanto eu acho que é muito disso, assim, essas portas que se fecham diante de nós, elas são terríveis para nós, porque elas não nos permitem mostrar o que a gente pode e o que a gente sabe. Mas elas são terríveis para um monte de gente, elas são terríveis para todo mundo, para todos vocês que estão aí, porque vocês também não conseguem ver o que a gente pode, o que a gente consegue, o que a gente tem para dizer, o que a gente tem para expressar. E todos nós cresceríamos imensamente se nós tivéssemos acesso a esse outro olhar, né?
a essa outra forma de ver. E retomando a questão do capitalismo ali que o amigo colocou, e aí eu vou citar a Vera Lopes, que é a mãe da Camila. A Vera diz assim, olha, a gente tem que aprender, ela fala isso enquanto comunidade negra, a gente tem que aprender a saber fazer o dinheiro circular entre nós. Então eu vou contratar então eu vou fazer um espetáculo, isso que tu estava falando assim, vou fazer um espetáculo, eu vou me cercar de uma equipe de profissionais negros e negras para esse espetáculo. Sabe, porque isso vai ser uma oportunidade. Pessoas brancas não estão ainda pensando nisso. E aí eu penso nisso que tu fala da questão do constrangimento. Isso é uma atitude interessante quando tu sente esse constrangimento. Entende? Não ficar ali no constrangimento. Pois é, estou constrangido. Não, o que eu posso fazer? Entende? Para passar desse constrangimento a uma ação efetiva que vá beneficiar esse povo que eu estou vendo que está sendo marginalizado desde sempre, né? Desde tantos anos atrás. Então, que atitude eu posso tomar? Tá? Assim como existe essa atitude entre negros e negras, essa atitude de fazer o dinheiro girar, todo mundo pode estar fazendo isso, não apenas negros e negras, sabe? Quando tu vai comprar alguma coisa, tu pode escolher a vendedora negra, porque tem branco que não vai escolher ela porque é racista. E daí ela vai ficar sem aquela comissão que podia estar ajudando a pagar a mensalidade da faculdade. Quando tu vai fazer a unha na manicure, tem aquela branca racista que não vai fazer com a guria negra. Entende? Então, tu pode dizer, não, eu vou fazer com a guria negra. Isso não é racismo reverso, tu não vai estar prejudicando ninguém ao fazer isso. Bom, temos tempo para mais 2 questões, no máximo. Não, é só porque a gente fala essa coisa do Pantera Negra, mas o personagem da Marvel surgiu no ano em que surgiu o movimento dos Panteras Negras, né? Então, não é por acaso, né, que o primeiro personagem negro dos quadrinhos surge quando um grupo de pessoas decide se juntar para se autodefender. E eu digo, graças a Deus que o capitalismo está aí, que está puxando os negros para isso, que estão mostrando na mídia mais negros, por quê? Estão mostrando para essa geração que está vindo que eles têm oportunidade e que eles podem lutar e que eles podem chegar lá. A filha da minha vizinha fica brincando que ela é a Maju. Ela diz, eu quero ser a Maju. Então eles estão enxergando, eles têm já os heróis deles, sabe? Negros, que ela está se enxergando que tem um negro que ela pode chegar lá. Elas não vão ficar se sentindo inferiorizado. Talvez no futuro a luta dos que estão vindo não sejam tão grandes quanto do que estão aqui agora peleando por isso, né? Mais alguma questão? Claro. Eu lembrei. Ano passado, 2 coisas que tu pontuou, uma outra anteriormente me trouxe, me veio e eu acho legal pontuar. Sobre o hiato. A gente está tendo um caso de hiato aqui em Pelotas nesse momento, que é, por questões éticas, acho que é até legal a gente não comentar, mas eu acabei de chegar na cidade e estou observando isso, né? Vim para fazer museologia, então tenho transitado entre os museus e estou observando isso. Esses hiatos em Pelotas é muito evidente, né? Isso é legal a gente tá ligado. Gente, nós que residimos aqui, assim, vivenciamos um pouco mais a cidade, né? Outra coisa ano passado eu fotografei a Virada Sustentável em São Paulo, e era uma equipe grande, de uns 10 fotógrafos. E teve a exposição, aconteceu no MASP e no Tomiotaki, certo? E teve atividades da Virada Sustentável no Tomiotaki que eu fiquei encarregado de fazer lá. E, por coincidência, um dos curadores da exposição estava numa mesa. E aí um outro rapaz branco, é um caso muito interessante se compartilhar. Um rapaz branco sensível a esse constrangimento também, já, né, que trabalha no Tomiotaki, que tem uma equipe de só brancos, né, ou brancas, tiveram a ideia
ele compartilhando isso com a gente, assim, tiveram a ideia de escrever, a partir da exposição, fazer uma espécie de um banner, uma coisa caída na frente do Tomiotaki, escrito onde estão os negros? Né? Uma pergunta. E aí esse rapaz pegou e sentou todo mundo da equipe de produção, né? Enfim, a galera ali interna, e provocou esse pessoal, né? Provocou a galera, todos esses outros brancos também, né? Falando, cara, mas por quê? Primeiro, por quê? A primeira pergunta que ele falou que fez foi por quê? E aí foi citando, ele já estava muito chateado com questões internas. Aí ele compartilhou com a gente uma situação de que, primeiro que só temos pretos e pretas aqui no Tomiotaki na equipe da limpeza, para começar. E quando rola os eventos do Tomiotaki, a única galera que não é convidada é a galera da limpeza. Quando rola qualquer festinha, qualquer encontro, qualquer confraternização, todo mundo é convidado. Comunicação, produção, né? Logística e etc. Só a nível de compartilhar, né? Para a gente ter noção de como as coisas se dão, assim, né? Uma exposição potente que aconteceu lá, os processos internos também estão começando a ser conflituosos e, de algum modo, é interessante que, de fato, exista conflito, né? Enfim. Oi, tudo bem? Eu sou Rita, né? E eu cheguei um pouco atrasada, lamento. Mas eu tinha 3 eventos na mesma hora. E num deles eu tive que passar primeiro, pelo menos para avisar que eu viria para cá. Então, eu não sou da área da arte, mas eu acho que a arte é da nossa vida, né? Então, eu estou viva. Então, a arte para mim tem importância. Eu sou da área da educação. E eu acho, assim, que o avanço que a gente vem tendo, ele é muito importante. Porque eu fiquei pensando naquele avanço que a área da cultura teve lá no fim dos anos 60. Me lembrei logo do Arena Conta Zumbi, porque aí os artistas negros, né, estavam tendo lugar. Eu lembro que aquela artista, a Zezé Mota, quando ela foi aos Estados Unidos, ela era bem jovem, devia ter 20 e poucos anos, ela levou a peruca lisa, né? E isso é emblemático. Quando ela se apresentou, então o movimento dos Panteras Negras e os críticos caíram de pau em cima da peça. E ali ela tomou consciência das coisas que aconteciam, então, no Brasil. Eu acho isso, assim, interessante, emblemático, para marcar um pouco, assim. Aí veio a ditadura, arrebentou com tudo, prendeu muita gente, a área da cultura ficou um pouco esvaziada, porque a gente, naquela época, aquilo ia andando, né? Então, eu queria que vocês, se pudessem, falassem um pouco se há perigo de retrocesso, porque eu tenho pensado que não há. Eu tenho pensado que não há. Daquela forma, não há. Eu tenho achado que os espaços que a gente tem encontrado e onde eu vou, eu acho que a resistência é essa, estar nesses lugares, ocupar esses vãos do capitalismo, porque não tem como nós sairmos do capitalismo, né? Isso aí eu vou morrer, né? Como eu acredito em reencarnação, não sei como é que vai ser, se é num planeta, se é não sei aonde, mas aqui o capitalismo impera, ele encontra novas formas, né, de se produzir e de explorar. Mas eu quero dizer assim, eu acho que não há perigo. Eu queria que vocês falassem sobre isso. Obrigada. Eu acho que não apenas há perigo de retrocesso, como ele está instaurado. Faço parte de um grupo de teatro, Usina do Trabalho do Ator, que até 2014 percorria o Brasil inteiro, levando os espetáculos que produzia em Porto Alegre
Brasil, Rio Grande do Sul, enfim, algumas pequenas chegadinhas aqui na América do Sul, enfim, tá? Muito disso financiado pelo governo federal, porque havia um entendimento da importância, não apenas da importância de que esse trabalho produzido artesanalmente por artistas locais fosse compartilhado com o máximo de pessoas que fosse possível de ser compartilhado. A última viagem que eu fiz nesse sentido foi entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul em janeiro de 2014. Eu fazia assim umas 3 por ano, tá? Daí o pessoal vai falar, Lei Rouanet, artista enriquece, papapá, papapá. Enriquecia coisa nenhuma. A gente ganhava ali um cachezinho básico, ajudava no resto da vida, mas não dava, assim, por exemplo, agora eu vou largar o meu cargo como professora, porque eu posso viver só das turnês que eu faço. Nunca rolou desse jeito, tá? Só dava uma ajudinha. Mas mais que essa ajuda financeira era essa possibilidade de me colocar como artista dentro do Brasil inteiro, que não existe mais. Não sei como é que está nas outras áreas de arte, mas acho que não está muito diferente do que está no teatro. Não existe mais essa possibilidade. Eu falo de mim e eu falo de muitos outros artistas de teatro que não conseguem mais fazer isso. E que não tem mais nem essa pequena ajuda financeira para tocar as suas vidas para frente. Para mim, o retrocesso está instaurado. E para mim, a gente não chegou nem na metade do poço ainda. Ainda tem muito poço para a gente descer. Que a gente vai resistir, a gente vai. Que a gente não vai parar de fazer, a gente não vai. Que a gente vai continuar falando, que a gente vai continuar dizendo, que a gente vai tentar continuar criando, porque para criar precisa de dinheiro, e os incentivos nesse sentido também acabaram, né? Mas que a gente vai tentar continuar criando, a gente vai, tá? Mas para mim está instaurado. Para mim é ladeira abaixo até a gente conseguir subir. Eu vou concordar com a Rita. Eu acho que sim, é inegável que tem retrocessos acontecendo. É inegável. A cada dia que passa, a gente é bombardeado mesmo, no pior sentido do termo, no sentido mais racista do termo. Nós somos alvejados, nós somos alvo dos mais diferentes tipos de ataque. Eu concordo. Mas eu também acho que tem coisas que são irreversíveis. Nenhum aluno negro que entrou num curso superior por cota vai deixar de ter sido um aluno negro na universidade. Os alunos negros que eu encontro nos programas de pós-graduação em que eu vou falar, estão lá e vão sair de lá e serão profissionais. Os negros que chegaram em determinados postos já estão nesses postos. E provavelmente desde esse lugar chamarão outros negros para ocuparem outros postos. Então sim, acho que há uma dimensão em que estamos olhando o retrocesso, mas nesse retrocesso, quem sempre esteve acostumado a perder e apanhar, está vivendo um momento completamente novo. Eu sempre lembro do que me disse, para mim, uma das maiores artistas desse país, que é a Rosana Paulino, quando começou esse senhor que está no poder a governar o país. A Rosana, a gente estava numa conversa e eu perguntava para ela, e agora? E a Rosana, e agora? Continua, não é? Nós viemos fazendo isso, sobrevivendo há séculos, sobrevivemos a navios, sobrevivemos a troncos, sobrevivemos a trabalhos forçados, vamos continuar sobrevivendo. E acho que dessa sobrevivência estamos experienciando um momento novo. Então isso eu acho que não regride, embora sim a gente também esteja mirando retrocessos. Bom, primeiro eu tenho fé em Oxalá, Xangô, Oxum, que um dia a gente vai superar o sistema capitalista. Isso é uma coisa que eu tenho comigo. Não consigo acreditar que um dia a gente não vá superar esse sistema, que é um sistema extremamente excludente, opressivo,
e tudo mais. E eu concordo com os meus colegas, a gente está, sim, vivendo um momento de retrocesso e a gente precisa tomar consciência de que, com a precarização do trabalho, a precarização da educação, a precarização da cultura, os primeiros atingidos são as pessoas negras. É a comunidade negra, é a população negra. Então, eu acho que a gente precisa se unir. Esse é um momento de união entre brancos e negros, para a gente não perder tudo que a gente conquistou até aqui. É inegável, não volta mais. Esse movimento da juventude negra, do qual meu filho faz parte, e vários outros jovens que eu me orgulho e me arrepio toda vez que vejo, de conscientização, de autoestima, de valorização da sua negritude, isso não tem volta. Não tem volta, e eu acho que só vai aumentar, porque eles vão ensinar os filhos deles, e eu tenho fé que um dia a gente vai... Eu me emociono muito, desculpa, porque isso para mim é uma coisa que toca muito fundo, essa questão da valorização, porque a gente foi muito espizinhado. Essa coisa de inferiorizar e desumanizar nos devastou de uma forma que nos afeta até hoje. E quando eu olho para a juventude negra, eu sinto muita esperança. Quando eu olho para o meu filho, reconhecendo que meu filho é a cara daquele menino ali, ó. Eu pensei que fosse ele, eu digo, meu Deus, o Pablo daqui. Quando eu olho para o meu filho, quando eu olho para a namorada dele com o black dela, cabelo 4C, que é o fio mais grosso, né? E assumindo o seu black power, assumindo o seu cabelo crespo. Quando eu olho para o filho dela, que diz eu sou negão, quando eu brinco com ele, eu chamo ele de branco, ele diz eu não sou branco, eu sou preto. Isso me traz muita felicidade, assim, porque eu não pude viver isso. Eu tive vergonha de ser negra. Eu tinha medo de pessoas negras. Isso se chama negrofobia. O Francis Fanon chama isso de negrofobia. A alienação que nos colocaram, que nos impuseram, ela é tão cruel que faz com que a gente negue a nossa própria raça. Eu, até os 18 anos, eu tinha medo de me aproximar, de ter contato com pessoas negras, de tanto que isso foi trabalhado na minha infância, de que ser negro era ruim. E eu olho para a juventude negra hoje e eu sinto uma felicidade imensa deles terem um orgulho que eu não pude ter até os 18 anos de idade. Bom, gente, a gente tem que terminar, né? Eu quero fazer alguns agradecimentos antes. Quero agradecer à Câmara de Professores.